Fluminense terá reforços para enfrentar o América Mineiro na próxima rodada do Brasileirão. E sim, é no plural, mais de um reforço aí para essa partida. A gente vai comentar tudo nesse vídeo aqui também. Mas agora, a partida que acabou de passar e ainda não foi digerida bem é a partida contra o Grêmio na tarde de ontem, que o Fluminense perdeu fora de casa mais uma vez. É verdade, mas aí a arbitragem acabou tomando protagonismo por algumas decisões equivocadas. A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo. Seja muito bem-vindo à Central Fluminense, aqui você encontra todas as notícias do Flu na palma da sua mão. Vamos começar aqui com as informações desse vídeo, porque, olha, se eu falei da arbitragem na partida de ontem, é verdade, a arbitragem foi, né, determinante para o resultado, mas antes, o Fernando Diniz, na coletiva, também falou sobre a deficiência do Fluminense. Ele reconheceu deméritos do Flu nessa partida que acabaram levando a gente também à derrota. Eu vou trazer aqui essa aspa do Fernando Diniz, ó, ele falou o seguinte: mas o principal problema foi o descuido na marcação. Tínhamos melhorado muito, não estávamos oferecendo quase nada para os adversários. Acho que tivemos uma falta de concentração. Não é uma coisa que podemos cometer jogando com uma equipe de qualidade. O Fernando Diniz reconhece que o Fluminense defensivamente foi mal, ele via uma evolução que acabou nesse jogo contra o Grêmio. Os dois gols do Grêmio, né, o time adversário chegou com muita facilidade na área. O primeiro gol, então, o Suárez domina a bola com muita tranquilidade, sem ser nem um pouco pressionado, toca a bola para o Bitelo, que invade a área sozinho, uma coisa assim, realmente feia de se ver, e é um problema mesmo do Fluminense, né? Na verdade, a gente, para ser bem injusto, tem sido um problema na carreira do Fernando Diniz. Ano passado ele tinha conseguido dar uma consertada, o Flu teve consistência defensiva em grande parte da temporada, mas em 2023 a gente volta a sofrer com isso. Foi um fator, sim, determinante para essa derrota, principalmente para a Copa Libertadores da América, né? O olhinho tem que estar bem aberto, para a gente não cometer esse tipo de erro que pode acabar custando uma classificação. A gente está com um caminho bom aí, né, com boas chances de ser campeão da Libertadores, mas a gente tem que melhorar isso. E, claro, melhorar esse desempenho fora de casa, cara. O Fluminense fora de casa está muito mal, são 3 meses sem vencer. A gente não vence fora de casa desde o dia 10 de maio. Né? Não pode. A gente vai decidir a classificação nas quartas lá. Vai decidir fora de casa, vai decidir no Paraguai. Se o Fluminense não melhorar a sua atuação, principalmente fora de casa, a gente vai correr sério risco. Vai ter que fazer o quê? 5, 6 a 0 aqui no Rio para se garantir? É complicado essa situação. Fernando Diniz, então, reconhece o problema de marcação do Fluminense. Vamos ver o que ele vai fazer para resolver isso, para solucionar. O Fluminense não pode continuar dando o espaço que dá para os seus adversários. Meus amigos e minhas amigas, a arbitragem, como eu disse, chamou muito a atenção na partida entre Grêmio e Fluminense. Não é para menos. No último lance de jogo, o Nino toma um pisão sem bola no tornozelo. Pelas imagens, deve ter doído bastante, inclusive. E o VAR não chamou. O VAR não chamou para ver aquele lance ali que deveria ter sido marcado um pênalti. O Fluminense poderia ter empatado o jogo. Continuaria sem ter ganhado fora de casa, mas teria um pontinho na bagagem voltando do Sul. Não chamou o VAR e isso causou indignação. O presidente Mário Bittencourt, cara, apareceu no Twitter para falar sobre. Ele postou uma foto do lance com a seguinte legenda: aparentemente desligaram o VAR antes do jogo acabar em Porto Alegre. Essa é a única explicação para o árbitro não ter sido chamado. Uma vergonha que, mais uma vez, prejudica o Fluminense. Esse foi o post do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, reclamando em rede social, né? Assim, bacana, reclamou em rede social, assim como todos nós. Ele, como presidente, é quem tem que fazer alguma coisa. Ele tem que entrar com alguma representação lá na CBF. E tem que ser alguma coisa que funcione, né? A gente já viu várias vezes ao longo da última temporada e dessa saírem informações: olha, o Mário Bittencourt vai representar lá na CBF contra a arbitragem, isso e aquilo. E no final das contas, os erros continuam acontecendo, o Fluminense continua sendo prejudicado, os mesmos árbitros continuam apitando os jogos do Fluminense e continuam prejudicando a gente. Então, a gente, como torcedor do Fluminense, a gente quer ver uma postura mais firme e que, de fato, resulte em mudanças para a gente parar de ser prejudicado. Mas o Mário Bittencourt não foi o único que reclamou, não, tá? O Felipe Melo estava suspenso, não jogou essa partida e fez duríssimas críticas no seu Instagram. Ele estava vendo o jogo, postou lá uns stories. Ele, quando está vendo o jogo, é sempre muito bom, né? Ele sempre posta vários stories comentando as partidas, e o Fluminense não foi diferente. E ele falou o seguinte, ó, abre aspas pro Felipe Melo, é importante falar, foi o Felipe Melo que falou isso aqui, tá? Tem que ser preso. É covardia isso aí. Isso não existe, CBF. Esse camarada aqui, aí ele aponta pro árbitro, tem que ser preso. Pênalti claro. Roubaram o Fluminense. Fluminense foi roubado. Esse juiz tem que ser preso, porque é isso que fazem comigo.
Quando sou expulso, quando acontece qualquer coisa, é isso que acontece comigo. Comentarista de arbitragem, ninguém vai falar nada? E o VAR? Onde está o VAR? Já é difícil ganhar do Grêmio fora de casa. Tem um pênalti claríssimo e o VAR faz que nada aconteceu. Isso é uma covardia. Aí querem fazer o que for comigo, que façam. Eu não vou deixar de falar a verdade, não. Fluminense foi assaltado. Esse foi o desabafo do Felipe Melo, né? Muito chateado, muito irritado com o pênalti não marcado. Depois ele fez até uma outra história falando que a STJD não tem que jogar ele querer punir ele nem nada, que é liberdade de expressão, que ele tá na casa dele, né? Falando sobre isso. Mas causou muita indignação ao Felipe Melo e a todo o tricolor, porque foi um lance muito, muito claro. E o Fernando Diniz também falou sobre isso, tá? Na coletiva de imprensa. Ele falou o seguinte, na coletiva pós-jogo, né? Vou abrir aspas para ele. Em relação à arbitragem, uma crítica constante que eu faço, extremamente conivente com quem não quer jogar, não acelera o jogo em momento nenhum. E por mais que tenha dado 10 minutos de acréscimo, sugiro a vocês ver quanto tempo teve de bola em jogo por conta dos momentos que os jogadores do Grêmio ficaram no chão. Deve ter sido o dobro. Mas não tem nenhum tipo de ação da arbitragem para conter esse tipo de coisa. O que é quando o jogador cai nessa situação é dar amarelo. Gostam de dar amarelo, de bola rolando, a arbitragem não gosta. Fica aí a crítica do Fernando Diniz, né? Eu geralmente reclamo, falo, o Diniz sempre reclama da arbitragem. Toda a coletiva ele reclama da arbitragem mesmo, mas também falou ali do time, das deficiências do time. Então, já que ele reclamou lá da marcação, falou dos problemas, dessa vez eu acho que tudo bem, pode falar da arbitragem. Meu grande receio, né? Eu já falei isso tanto na live ontem quanto nas redes sociais, é que às vezes a torcida do Fluminense possa acabar esquecendo dos problemas do time para se concentrar em reclamar da arbitragem. Desde que essa crítica seja feita também à arbitragem, não seja exclusivamente culpar a arbitragem por um resultado ruim, aí eu acho válido. A arbitragem, de fato, prejudicou o Fluminense, mas o Fluminense também fez muito pouco ao longo do jogo, principalmente depois ali do primeiro tempo, para merecer um resultado diferente. O primeiro tempo do Fluminense foi excelente ontem contra o Grêmio, mas depois disso foi ladeira abaixo. E olha, não foi só a galera do Flu que ficou na bronca que reclamou da arbitragem, não. Comentaristas de arbitragem também falaram mal dessa decisão. Eu já vou trazer isso para você, mas antes só vou te lembrar rapidinho de deixar o like nesse vídeo, beleza? Deixa o joinha aí, não esquece não. Ó, o Paulo César de Oliveira, ele falou o seguinte, né? PC Oliveira, da Rede Globo. O VAR tem acesso às imagens. Mesmo com o jogador não tendo a intenção, ele foi imprudente. Ao disputar a bola sem precaução, pisando no Nino, para mim, pênalti que devia ser marcado. Essa foi a declaração do PC Oliveira, né? Falando do lance ali de pênalti, falando que sim, foi pênalti. Quem também falou isso foi a Renata Ruel, da ESPN. Ela falou o seguinte no seu Twitter: falei no Sport Center agora. Pênalti não marcado para o Fluminense contra o Grêmio. O VAR deveria sugerir revisão. Sem querer ir fora da disputa de bola também é falta. Pisão temerário é pênalti mais cartão amarelo. CNM é capaz de dizer que a arbitragem da CBF é perfeita. Ainda ficou na bronca, sobrou até para o CNM, né, que é lá da CBF, essa crítica, porque sim, né, pouco se faz para melhorar a arbitragem no país, é verdade, precisa profissionalizar para a gente poder cobrar melhor, etc e tal, mas são vários erros iguais acontecendo. E para a gente ser justo, tá? Eu, particularmente, até agora estou com dificuldade de enxergar o impedimento do gol do Grêmio, que foi anulado, o gol contra do Martinelli. Até agora eu estou com essa dificuldade, o VAR não consegue ser claro. Assim, tá, beleza, estava impedido, ok. Ou não tivesse também, ok, mas são lances que o VAR, teoricamente, ele veio para nos tirar essa nuvem da frente dos olhos, para a gente conseguir enxergar claramente as jogadas e as coisas serem mais claras, e isso não acontece. São lances e lances duvidosos. É um pênalti que marcam para o Fluminense, que não marcam para o Fluminense numa jogada X, aí essa mesma jogada X se repete em uma outra partida e é marcado. Falta esse critério, a gente fica sem entender. Tem jogo que a bola bater na mão é pênalti, tem jogo que a bola bater na mão não é pênalti. Porque essa regra também muda toda hora, né? Eu sempre ouvi dizer que mão na bola é pênalti, bola na mão não é pênalti. Agora já mudou a regra. Enfim, é uma doideira, cara. É uma doideira o que está acontecendo na arbitragem do futebol brasileiro. Praticamente todo jogo tem arbitragem questionável. Eu espero que isso melhore, espero que isso mude. E antes de a gente partir para a última notícia desse vídeo aqui, eu quero só mandar um abraço para a galera que está sempre dando moral aqui para a Central. Toda vez eu venho aqui no vídeo e falo, rapaziada, deixa um comentário falando do seu nome e de onde você nos assiste, para
a gente gosta muito de saber, né, até onde nesse mundo gigantesco a Central consegue alcançar. Aí a galera vem, chega junto, deixa o comentário com o nomezinho, o lugar de onde assiste, e eu, claro, sempre que a gente pode, a gente manda um abraço aqui no vídeo para a galera. Então vou mandar um abraço aqui, ó, pro Cabral de Manaus, pro Jaime de Del Castilho, pro Márcio de Itaboraí, pro José de Penha, em Santa Catarina, pro José Luiz da Taguara, pro Marola do Rio de Janeiro, pro Geraldo de Canapi, Alagoas. Um abraço para a galera aí. Se você quiser que a gente mande um abraço nominalmente para você, é só você deixar o seu comentário com seu nome e de onde você nos assiste. Beleza? Quero falar agora da partida contra o América Mineiro, o próximo compromisso do Flu no Brasileirão. Partida em casa, tricolor. Pode ficar com calma, pode respirar. Por quê? Porque o Fluminense tem um desempenho muito bom em casa e terrível fora. Felizmente, o próximo jogo contra o América é em casa. E a gente vai ter alguns reforços para essa partida. No total, devem chegar a cinco reforços para esse jogo. Isso por quê? Felipe Melo, que eu acabei de citar, estava vendo o jogo de casa. Por quê? Porque estava suspenso. Está liberado e vai poder atuar na próxima partida. Vai poder voltar ali ao time do Fluminense. O Marlon ainda está um pouco sem ritmo, o Felipe Melo ainda é titular. Volta à equipe. Além dele, o Lima também estava suspenso, volta. John Kennedy, também pelo terceiro amarelo, suspenso, estará livre para jogar contra o América Mineiro. E o Lelê, que foi expulso contra o Palmeiras, também está liberado para essa partida. Então são 4 jogadores voltando de suspensão. E além deles, né, tem o mais esperado retorno do ano, né? Eu já falei algumas vezes em vídeo aqui, já em live também, para mim esse é o principal reforço do Fluminense para esse meio de temporada. A gente contratou o Marlon, contratou o Danielzinho, que tá bem até, Johnny, Diogo Barbosa, Léo Fernandes, mas para mim o grande reforço do Fluminense é o retorno do Alexander. Já saiu informação, gravamos sobre isso aqui ao longo das semanas, que ele talvez tivesse até condições de ir para o banco contra o Argentino Júnior. Departamento do Fluminense, departamento médico, né, do Fluminense, decidiu preservar o jogador, não forçar. Ele não foi para o banco nesse jogo. Existiu uma leve expectativa dele viajar para o Sul, né, para essa partida contra o Grêmio, também não aconteceu. Mas contra o América Mineiro, o Alexander deve ser relacionado, deve ganhar alguns minutos. O Fluminense trabalha o jogador para estar apto para as quartas de final da Copa Libertadores contra o Olímpia. Então, contra o América, o Alexander já deve ser relacionado para ganhar alguns minutinhos e tentar recuperar um pouquinho do ritmo de jogo, visando essas quartas de final. Então, o Fluminense com 5 retornos muito importantes para essa partida, né? 2 deles são titulares, Felipe Melo e Lima. Eu sei que muita gente questiona, mas eles são titulares hoje no time do Fluminense. A gente está falando também de um John Kennedy em boa fase, entrando bem, ajudando o Fluminense. O Lelê e o Alexander, né, que é o jogador que muita gente acredita que era como eu posso dizer, talvez o pulmão desse time do Fluminense. Eu não acho que seja exagero dizer, só a gente vê como que o Fluminense caiu de desempenho sem ele. Se eu falei que o Fluminense está 3 meses sem ganhar fora de casa, a última vitória foi justamente no jogo que o Alexander se machucou. Depois que o Alexander saiu, o Fluminense não venceu mais fora de casa. Eu não acho que seja exclusivamente por conta do Alexander, mas é claro que é um jogador que a sua ausência prejudica demais o Fluminense. Deve voltar a campo contra o América Mineiro na próxima rodada, assim como Felipe Melo, Lima, John Kennedy e Lelê. Meus amigos, minhas amigas, agora eu quero saber de você. Eu quero que você deixe um comentário aqui e fale o que você achou da arbitragem de Grêmio e Fluminense. Isso daqui, eu já sei qual é o comentário que você vai fazer, mas eu quero que você faça mesmo assim para a gente trocar aquela ideia. Beleza? Eu quero saber se você está confiante e otimista para esse jogo contra o América Fluminense com 5 reforços para esse jogo. Deixe seu comentário aí, beleza? E eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!